Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Vamos para frente com a bênção do Senhor. É sempre um prazer estar com você aqui no programa A Voz da Profecia. Quero ler o texto bíblico que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Estas fortes palavras foram ditas pelo profeta Samuel ao primeiro rei de Israel, o rei Saul. No contexto, Saul havia desobedecido a uma clara orientação do Senhor. E a despeito de ter desobedecido, Saul estava transferindo a culpa da sua desobediência para o povo e ainda dando algumas desculpas esfarrapadas. Por isso que Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O profeta destruiu o castelo de mentiras e pronunciou a irrevogável sentença: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Pensando nessa questão do sacrificar hoje, porque Saul havia dito que os animais que foram poupados dos amalequitas, quando eles invadiram e destruíram esse povo, e eles deviam, pela orientação divina, ter destruído tudo, não só os inimigos, mas também os próprios animais deles. Mas Saul disse a Samuel que os animais foram poupados para que fossem oferecidos como sacrifício, como holocaustos ao Senhor. Por isso que o profeta diz para Saul: saiba que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Pensando nessa questão de oferecer sacrifício ao Senhor, como seria isso para nós hoje, para o povo de Deus na atualidade? Eu penso que esse sacrificar do passado pode corresponder hoje, por exemplo, ao ato de ir à igreja, de louvar a Deus, de orar, de ofertar, de ouvir o sermão. Quando o povo de Deus no passado oferecia sacrifícios ao Senhor, aquilo era um ato de adoração a Deus. Lembre-se disso, não adianta sacrificar se não está disposto a obedecer. A gente pode fazer tudo isso, louvor, orações, devolução de dízimo, de ofertas, ir à igreja todo dia, mas se não obedecemos à palavra de Deus em todos os seus requisitos, nada disso adianta. Falando com Saul, Samuel disse ainda:
Eu leio agora 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Rebelião, disse Samuel, é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Rebelião significa desobediência consciente. Obstinação é permanecer no erro, na desobediência. E o profeta diz que são como feitiçaria e idolatria, práticas que Saul sabia serem abomináveis aos olhos de Deus. Diante desse quadro de rebelião e obstinação, a sentença é declarada: o Senhor o rejeitou como rei. A narrativa prossegue. Está escrito que Saul, ele parece arrependido, mas só parece. Antes de Samuel anunciar que Deus o havia rejeitado como rei, Saul defendeu insistentemente as suas ações, e somente quando a sentença foi pronunciada é que ele se dispôs a assumir o erro. Foi pelo medo de perder o trono e não por arrependimento sincero que admitiu sua culpa. Suas ações futuras revelariam claramente as verdadeiras razões da sua confissão. E no verso 30 é dito que ele insiste com Samuel: eu pequei, mas honre-me diante do povo. Estava preocupado com sua reputação diante do povo, muito mais do que com seu caráter diante de Deus. Os louvores humanos significavam mais para ele do que a aprovação divina. E o capítulo 15 termina dizendo que Samuel mudou de ideia e resolveu acompanhar Saul no ato de adoração a Deus. Provavelmente, imagino, que Samuel tenha mudado de ideia por dois motivos. Primeiro, ele queria fazer tudo o que podia para salvar Saul. E também, segunda razão, para evitar uma revolta popular ao demonstrar uma desaprovação declarada a Saul. E ainda é dito que Samuel executou a sentença divina sobre o rei amalequita, despedaçando Agag. E dessa forma frustrando o propósito de Saul de exibir o rei cativo como prova de sua liderança vencedora. Apesar de tudo isso, está escrito que Samuel tinha pena de Saul. Sentia-se triste pelo caminho que Saul escolheu. Como eu disse outro dia, quando a gente estuda a história de Saul, registrada no primeiro livro do profeta Samuel, dos capítulos 9 até 31, nós temos muito mais que aprender por contraste do que por exemplo. A gente aprende com Saul o que não fazer, o que evitar, e não o que fazer, o que imitar. E com você, como as pessoas têm aprendido. Você sabe que de alguma forma todos nós influenciamos, não é? Para o bem ou para o mal. Aqueles que observam sua vida, seu exemplo, eles têm o que imitar ou o que evitar. Eles têm um bom testemunho que os inspira ou eles veem um mau exemplo? Como nós temos influenciado, para o bem ou para o mal? O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero já fiz. Escravo da sinceridade, que enganava o meu coração. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu já sei onde eu posso esperar. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a fonte
palavras e unir o que falo ao que sou, tendo de exemplo meu mestre, que primeiro foi meu Salvador. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu sei onde eu posso esperar. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Essa é a minha oração, com minha vida pregar, para que onde eu passar, todos possam ver-te em mim. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Ele é a força pra mudar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos-te por tua palavra, Senhor. E sabemos que muitas das narrativas das Escrituras, muitos fatos registrados, têm como propósito nos advertir. Por isso nós te pedimos ajuda no Senhor, a aprendermos com a tua palavra, tanto ao que fazer como ao que não fazer, para que assim, vivendo com prudência e obediência a ti, nós sigamos por um caminho seguro. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.